Olá, queridos pais, bem-vindo ao canal Self-Learning e aula de Educação para Pais, que hoje falaremos sobre a retirada das fraldas, que está relacionada, à organização do controle dos esfíncteres e dos seus distúrbios também. Esta aula ela será dividida em duas partes. A primeira parte, que é a de hoje, nós vamos falar sobre esse controle dos esfíncteres. E a segunda parte, que vai ser um outro vídeo, nós vamos falar sobre os distúrbios do controle dos esfincterianos. Então, assim, pais que tiverem aí com dúvida, na hora de retirada das fraldas, o que fazer, como fazer, com dificuldades, então o segundo vídeo vai tratar para tirar todas essas dúvidas aí, tá? Então, assim, nessa parte 1 a gente vai fazer esse controle, esfincteriano, que é o que esse controle? É o controle das excreções, da micção, a urina e as fezes. Para esse controle, existem, as bases anatomofisiológicas dessa mecânica, Então, assim, esse controle da urina e das fezes da criança, ele vai depender de alguns fatores. Por exemplo, primeiro desse sistema, anatomofisiológico que a criança tem, e ele vai ter que ter uma maturação, desse sistema. E também vai ter aí as normas cultural onde essa criança está inserida na hora que iniciar a aprendizagem, o treino de uso do banheiro e da retirada das fraldas. Então, assim, o que é essa base mecânica, essa anatômica aí, por exemplo, da urina, Então, assim, é feito o quê? Essa mecânica é de evacuar e reter. E para isso, existem 4 sistemas. 2 sistemas são de contenção e 2 sistemas são de expulsão. Esse desenvolvimento do controle, esfincteriano, que é da micção ali e das fezes, ele não é inato. Ele depende da anatomia, mas não só dessa autonomia. Ela tem que ter uma maturação, Então, assim, a anatomia, a maturação, a questão cultural e a questão da aprendizagem. Então, a criança vai ter que aprender, alguém vai ter que ensinar, alguém vai ter que educar a criança a usar o banheiro, enfim, o troninho. Então, existem 4 etapas de maturação desse controle, por exemplo, da urina. O primeiro, a criança ela vai ter que ter a consciência da repressão. A possibilidade da criança também reter e a possibilidade da criança eliminar, quando a bexiga está cheia. Aos 3 anos de idade, a gente diz que a curva dos atos vesicais na criança se assemelha já do adulto, que ela já estaria pronta, então, para deixar as fraldas, Ela teria que estar já com a sua autonomia. Então, o controle, por exemplo, das fezes aqui, é interessante porque ela acontece antes do controle da urina. Isto é, os pais vão ter um pouquinho mais de trabalho na educação da urina do que das fezes. A gente fala de algumas etapas dessa educação, do controle das excreções. Por exemplo, de 1 ano a 3 meses, vai ter uma regulação aí progressiva da urina diurna, da urina durante o dia. Com 2 anos, a criança ela já está limpa, então, ali durante o dia. E à noite, o noturno, vai demorar também um pouco mais, a criança vai estar ali com 1 ano e meio, é uma base, Cada criança é uma criança, mas isso é um parâmetro, Então, 1 ano e meio, 1 ano e 6, 7 meses seria o noturno. E aos 3 anos, dos 2 aos 3 anos de idade, a criança deve adquirir já o receio noturno. Então, os pais que vão vão acordar a criança e vão levá-la ao banheiro uma vez por noite ou 2. Então, assim, com 3 anos de idade, a criança, ela torna-se autônoma para a realização das suas necessidades. Existe aqui uma questão também psicológica no controle, dessas excreções. Por exemplo, a criança, ela tem uma ideia particular do seu corpo, Ela sabe o que acontece com ele. E aqui, como a gente chama que é o jogo da excreção. Que jogo é esse? A criança, ela vai fazer o jogo de retenção e de expulsão. E isso pode tornar um mecanismo interrelacional, por exemplo, de comunicação, de rejeição e também de doação. Ela pode usar esse jogo, como um prazer, por exemplo, com o próprio corpo dela. Ela começa a perceber que ela pode reter, ela pode expulsar e ter um prazer, nesse jogo com ela própria. E ela pode também, como para obter, por exemplo, a afeição dos pais, atenção, Também pode utilizar como hostilidade, agressividade, enfim, quando esse treino aí, de repente, não está tão bom para a criança, Ou ela descobriu também que o corpo é dela e os pais estão usando conforme o corpo deles, Conforme a noção do corpo deles e não da criança. Então, a criança pode, por exemplo, ter alguns comportamentos, Ela não tem ainda a linguagem desenvolvida para expressar algumas coisas que ainda é confusa até para ela, de nível inconsciente aqui. Então, ela vai demonstrar, por exemplo, com hostilidade, com constipação, que ela tem o controle do corpo dela e ela vai fazer o que ela quiser. Então, ela pode segurar o cocô, enfim, várias coisas aí a criança pode fazer nesse jogo aí da excreção.
A educação do controle dessas excreções, ela tem um lado da criança e ela tem um lado dos pais. Então, o lado da criança qual é? Ela tem que aprender e a se controlar sem ser constrangida também por esse ambiente. A criança ela vai se esforçar bastante porque ela quer também essa autonomia, mas ela não quer ser constrangida. O lado dos pais é ensinar a criança, educar a criança nessa fase de treino do banheiro, da higiene da criança, enfim, todos esses aspectos que está relacionado com essa hora das excreções. Envolve aspectos de higiene, os aspectos de levar a criança, de ficar com a criança um pouquinho ali. Então, assim, ó, os pais não podem iniciar muito cedo, antes, por exemplo, dessa maturação do sistema, né, anatômico da criança. Então, se forçar uma coisa que ainda não está madura, porque para começar a educação, esse sistema tem que estar maduro, tá? Tem que ter a maturação, para após começar a fazer a educação, então, do controle das excreções. Por exemplo, iniciando muito cedo, então, assim, ela pode ter consequências como constipação, raiva, angústia, choro, terror noturno, hábitos obsessivos, até uma anorexia, né? A criança pode desenvolver um pânico em relação a isso, porque ela não dá conta ainda, porque ela depende da maturação do sistema de excretores. Então, assim, a gente fala também alguns traços aí de caráter do adulto, né? Dessa fase. A gente chama isso, por exemplo, indivíduo do tipo anal. O que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer uma pessoa, por exemplo, tem comportamentos assim, ó, o adulto agora, né? Necessidade de poupar, isso significa que essa necessidade de poupar, de fazer coleção, essas coisas, né? É um prolongamento, seria uma representação de um prolongamento, por exemplo, da retenção, motivado pelo medo da perda ou por prazer e também de controle. Uma outra característica desse tipo anal do adulto seria, por exemplo, uma pessoa muito ordeira, muito organizada, né? Obsessiva até, e uma pessoa que gosta de controlar também as coisas. Então, representa o quê? Esses traços mais marcantes do adulto, assim. Por exemplo, a elaboração dessa obediência, da pontualidade, a necessidade da limpeza e do controle. Então, esses são o tipo de indivíduo que nós chamaríamos de anal. Eu agora vou falar um pouquinho para os pais, assim, algumas dicas da educação, então, do controle das excreções. Então, como a gente falou, a criança ela tem um sistema da maturação desse sistema para introduzir então essa educação, né? Que ela tem que estar mais ou menos já autônoma com 3 anos de idade. Posteriormente a isso, com 4 anos, a criança pode estar com distúrbios, né, de enurese ou encopreses, que a gente vai falar no próximo vídeo sobre isso. Então, assim, vamos ver algumas dicas, né? Então, assim, ó, por exemplo, uma coisa muito bacana dos pais fazerem é observar o comportamento do seu filho. A criança, ela vai sinalizar quando, muitas vezes, vai chegar a hora dos pais introduzir essa educação. Não é verbalmente falando, ela vai usar, por exemplo, formas assim de puxar a fralda, arrancar a fralda. Quando os pais veem a criança já está sem a fralda caindo, fralda rasgada, ou ela correr, né? Ela não quer mais colocar a fralda. Então ela está querendo dizer que ela quer um outro jeito. E aí os pais, é o momento ideal dos pais introduzirem a educação do banheiro e a higiene e todos esses aspectos relacionados. A criança fez esses comportamentos ali, ou se ela não fez, já está no momento dela começar a ter essa educação. Então a criança deve ser levada ao banheiro. A gente fala de 20 a 30 minutos, por exemplo, depois de uma refeição, do café, do almoço, do jantar, né? Vai ter que começar a observar um pouco a criança. O adulto, o pai ou a mãe, leva, né, essa criança, né, no torninho. Não levar em bacio, porque a criança tem medo de cair dentro, né? Ele é alto também e tem o barulho, a descarga. A criança pode desenvolver umas fantasias, uns medos ali que vai atrapalhar muito. Então tem que comprar um troninho que tá no chão, né, para a criança, papel higiênico, todas essas coisas ali do lado, paninho, enfim, para higiene. Então, assim, os pais levam a criança lá, mostra o torninho depois da refeição. E o adulto tem que avisar: eu estarei aqui por perto, se precisar você me chama, né? A criança vai se sentir segura que vai ter alguém ali perto. E quanto tempo essa criança vai ficar sentada no troninho? 5 minutos. Se a criança fizer, ela vai receber um elogio. Se ela não fizer, os pais não vão dizer nada. Esse treino educativo, ele deve ser feito até a criança perceber sozinha que ela vai ter ali uma pressão interna no seu intestino, um incômodo, com o troninho, com a necessidade do troninho. Então ela vai começar a associar. Aquela sensação ali é a sensação que ela precisa ir pro troninho, né? Fazer as suas necessidades. Então, a partir do momento que ela consegue fazer isso, aí ela vai sozinha. Então, é o momento que ela tá dizendo que os pais não precisam mais juntos também, né? Ela desenvolveu a autonomia dela na questão de eliminar essas necessidades dela.
Então, no próximo vídeo, pais, a gente vai estar falando, né, de todos esses distúrbios que está relacionado a essa educação e a autonomia da criança, usar o banheiro, deixar as fraldas. Então, se algum pai aí tem alguma mãe com dúvida com esse treino, né, por favor, vai mandando aí as suas dúvidas, você pode mandar por e-mail. E então, tudo que está relacionado aos distúrbios, o que está dando certo, o que não dá, o que é orgânico, não é orgânico, é psicológico, é a criança que não está aprendendo, pais que não estão sabendo ensinar, o que está acontecendo ali, e à noite, né? Então, assim, a gente vai falar também de enurese, porque essa enurese a questão da urina noturna, né? E a encoprese também. Então, assim, são essas dificuldades que a criança tem e que os pais podem ter também em relação a isso. Então, muito obrigada por ter ficado nesses vídeos, se inscrevam aí no canal Cef Learning, vão compartilhando esse vídeo e curtindo. E muito obrigada pela atenção de vocês.